Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vou ler novamente. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Amém, graças a Deus. Aleluia. Ore comigo, diga: Senhor, eu abro agora o meu coração para receber a tua palavra. Fale comigo nesta noite. Amém, graças a Deus. Amém. Pode sentar, meu querido. Graças a Deus. Amém. Tipo de cristão. E eu não sei qual tipo você é. Tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, vamos colocá-lo assim, é aquele cristão agradecido a Deus. O tipo 1 é aquele cristão muito feliz. O tipo 1 é aquele cristão que está vivendo de vitória em vitória. Isso não quer dizer que ele não tenha enfrentado lutas, pelo contrário, até muitas lutas, por isso as vitórias. O cristão tipo 1 é aquele que está sempre feliz. Você pode cumprimentar ele com um sorriso no rosto, porque ele sempre vai responder com um sorriso no rosto. O cristão tipo 1 é aquele que, se você disser assim: paz, meu irmão, ele vai dizer amém, ou vai dizer paz, meu querido. Pode ser na igreja, na hora do culto. Pode ser lá fora no final do culto, pode ser na fila do supermercado, do açougue, pode ser na fila do banco, ou pode ser na avenida por volta do meio-dia ou 1h da tarde, mesmo que ele esteja andando a pé ou pedalando a sua bicicleta, mesmo que ele esteja às vezes trabalhando, mesmo que o sol esteja muito quente, mas se você vê ele do outro lado da rua, você pode gritar paz, irmãos, porque do outro lado ele vai dizer amém. É um cristão satisfeito, é um cristão abençoado. Esse é o tipo 1. O tipo 2 é um cristão insatisfeito. O tipo 2 é um cristão triste. O tipo 2 é um cristão que, se você começar a conversar com ele, você pode até chegar alegre, mas você sai de lá triste, porque ele fala tantas coisas, ele sofre tanto. A luta dele é tão grande que até parece que no mundo inteiro não tem ninguém que sofra igual a ele. Mesmo ele vivendo num país com tanta dificuldade, com tanta corrupção, com tantos problemas, mas um país livre, ele sofre como algumas famílias que moram em lugares terríveis, como nós vemos pela televisão hoje, onde milhares têm morrido a todos os dias por causa das guerras, pessoas que são proibidas de anunciar o evangelho, pessoas que são separadas das suas famílias. Mas ele vive como se fosse o maior lutador da face da terra. Ele vive numa autocomiseração. Ele tem tanta dó, ele tem tanta pena. Não é de outra pessoa, mas é dele mesmo. Mas ele é cristão. Ele vai na igreja como o tipo 1 vai. O tipo 2 dá glória a Deus, como o tipo 1 também fala. Mas por que essa discrepância tão grande de visão relacionada à vida? Porque alguns cristãos, mesmo com lutas, e às vezes lutas terríveis, ele está de pé com o coração agradecido a Deus, e ele pode dizer a todo momento: Deus tem me abençoado, além do que eu mereço, enquanto o tipo 2 sempre tem algo para receber de Deus, e parece que não vem.
a resposta não chega. Ele tem pedido faz tempo e não chega, por isso ele é frustrado. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo, eu já disse isso, vou repetir, um tempo muito bom, um tempo em que as pessoas têm se despertado para as igrejas, um tempo em que os evangélicos hoje até está na moda. Tem gente que está sendo evangélico porque está na moda. Estamos vivendo um tempo também de avivamento, um tempo em que a multidão tem procurado a igreja. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo estamos vivendo um tempo em que nós não estamos muito nos diferenciando com o mundo, nós estamos nos tornando iguais. Há muito tempo atrás, há uns 200 anos atrás, havia um avivamento muito forte, havia um avivamento muito grande na Inglaterra. A Inglaterra era o berço do cristianismo, os grandes pregadores eram da Inglaterra, os grandes missionários que enchiam estádios para 100 e pouco mil pessoas vinham da Inglaterra, e de lá se exportou missionário para todo mundo. Mas de repente aquele avivamento que estava na Inglaterra começou a cessar. Aquela explosão do evangelho começou a diminuir. Hoje, se você vai na Inglaterra, tem igrejas muito grandes. Tem igrejas que comportam 2, 3, 4 mil pessoas, mas elas fazem um único culto no domingo, muito rápido, porque o povo não gosta de culto demorado, e ela tem 50 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas, já é uma igreja enorme. E as igrejas têm que muitas vezes alugar o seu prédio para algum tipo de evento para poder se sustentar. Mas cadê o avivamento que estava na Inglaterra? Cadê os grandes pregadores? Cadê aquele movimento? Até parece que havia uma nuvem de unção sobre a Inglaterra, e essa nuvem se levantou e foi embora, foi parar lá nos Estados Unidos. Aí começou um grande avivamento nos Estados Unidos. O evangelho ficou muito forte nos Estados Unidos. Muitos pregadores saíram de lá, reuniam milhares de pessoas. Há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, vinham pregadores como Jim Swaggart, como Billy Graham, e eles enchiam estádios, na época em que o Maracanã comportava 120, 130, 140 mil pessoas, grandes pregadores. Até pouco tempo, o Evangelho veio de uma força tão grande sobre os Estados Unidos, até parece que deixou a Inglaterra, até parece que Deus pensou, bom, chega de Inglaterra, eu vou para os Estados Unidos agora. Um avivamento muito forte, um momento muito bom da igreja. Mas hoje, se você for nos Estados Unidos, a realidade não é mais essa. Há igrejas em vários lugares, nas principais cidades dos Estados Unidos. Tem lugares que em 2, 3 quarteirões tem 3, 4 igrejas, resultado desse avivamento, mas que também parou. Muitas igrejas estão fechadas, tem igrejas oferecendo para pastores muitas facilidades para ver se eles assumem aquelas igrejas. E de repente, o avivamento vem para a América do Sul. Colômbia viveu um grande avivamento, Brasil tem vivido um grande avivamento, e nós estamos vivendo um tempo muito bom do Evangelho. Até parece que Deus saiu da Inglaterra, agora eu vou lá para os Estados Unidos, aí de repente eu cansei dos Estados Unidos, agora eu vou lá para a América do Sul. Será que realmente é assim que acontece? Será que Deus é nômade? Será que Deus sai de um lugar, vai para o outro, aí de repente levanta acampamento e vai para o outro lugar? Será que Deus tem predileção por um lugar em determinado período? Não. Mas então por que as coisas aconteceram, vem acontecendo assim nos últimos 200, 250 ou 300 anos? Por que o evangelho, o avivamento, ele tem migrado de um lugar para o outro? Na verdade não é o avivamento que tem se levantado e partido em retirada. Na verdade, em todo momento, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, aconteceram algo
igual está acontecendo hoje no chamado América do Sul ou no Brasil. O Evangelho veio, as pessoas então se envolveram com o Evangelho, mas as pessoas se envolveram com o Evangelho no início de uma forma buscando a Deus, mas de repente as pessoas começaram a se preocupar mais com aquilo que Deus poderia oferecer, com aquilo que Deus poderia fazer. Aí o Evangelho um pouco barato começou a ser vendido, vamos dizer assim. Um evangelho um pouco barato, onde você pode viver do jeito que você quiser. Um evangelho que basta você ter a carteira de membro da sua igreja, ser batizado em uma igreja e viver do jeito que você quiser. Você pode até passar pela porta larga, mas não tem problema. Um evangelho em que não precisa se preocupar com o outro, cada um cuide da sua própria vida. Um evangelho que está mais ligado em o que Deus tem para me dar, o que Deus tem prosperidade, Deus tem uma casa própria, Deus tem um carro novo para me dar. Um evangelho em que as pessoas gostam daquele pastor que chega, que o Senhor mandou dizer. O que a irmã está esperando de Deus? Eu estou esperando, pastor, uma casa com 3 quartos, eu coloquei na mão de Deus. Eis que o Senhor mandou dizer que 3 quartos não é suficiente, Ele vai te dar com 6 quartos, e a pessoa diz, glória, Ele pode te dar até com 20 quartos, isso não é a questão. O problema é que as pessoas deixaram a Bíblia de lado, o Evangelho de lado, genuíno, verdadeiro, deixaram de pregar a salvação, deixaram de pregar contra o pecado, deixaram de pregar o Evangelho, para partir para esse lado. Hoje nós temos muitas pessoas nas igrejas, mas buscando não a Deus, mas os seus próprios interesses. O que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos e hoje é que alguns pregadores começaram a pregar, é só vitória, veio para Deus, é só vitória, mas isso é só mentira, porque não existe na vida só vitória, existe lutas, batalhas ferrenhas. É claro que em Cristo nós somos mais do que vencedores, é verdade. É claro que quando nós entramos numa luta, a nossa diferença para o mundo que também vive em lutas, é que nós temos a nossa vitória garantida em Deus, mas é preciso passar pelo processo, e às vezes é doloroso, e às vezes a lágrima cai, e às vezes nós precisamos dar glória a Deus enquanto choramos, mas não deixamos de dar glória a Deus. As pessoas hoje querem tanto de Deus que tem uma lista. Eu quero falar sobre uma lista, e eu quero que você faça uma lista na sua célula terça-feira e sábado. Muitas pessoas têm lista de oração. Aí eu te pergunto, é bom ter uma lista de oração? É bom ter um caderninho de oração com seus pedidos? Pedido 1 tal, pedido 2 tal. Você acha que isso é bom? Quem acha que isso é bom, levanta a mão e dá um glória. É bom. Tem gente que não tem lista porque nem ora, mas é bom. Tem o seu caderno de oração e tem uma lista. Eu não vou perguntar, mas muitas pessoas aqui devem ter uma lista ou um caderno de oração com os seus pedidos. Mas se eu perguntar, eu acho que eu não vou encontrar alguém que tenha um caderno com a outra lista, que é a lista que eu quero que você faça na sua célula terça-feira e sábado. Uma lista de agradecimento. Você tem lista de agradecimento? Uma lista de agradecimento, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. As pessoas têm se preocupado tanto em querer de Deus e estão se esquecendo do querer do próprio Deus. O Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me, segue-me. Mas estamos vivendo hoje já como se vivia no Egito, quando o povo era escravo e foi liberto e partiu para a terra prometida.
Deus, irmãos, operou um milagre tão tremendo, libertou o povo da escravidão do Egito, já de 400 anos de sofrimento, de dor, de angústia. Muitos não viram a promessa, mas aqueles que estavam vivos receberam a promessa que Deus havia dado: eu vou enviar um libertador. E Deus enviou Moisés, e Moisés, pela mão poderosa de Deus, irmãos, para o Egito foram pragas, mas para o povo de Deus foram maravilhas. Deus chama de maravilhas, as maravilhas que eu fiz no Egito, para libertar o povo. Aí eu te pergunto de novo, já não era motivo, quando o povo foi liberto, já agradecer a Deus por toda a eternidade? Já era, mas quando o povo partiu, e chegaram em determinado lugar, o faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir, mandou buscar o povo de volta. O povo chegou a um determinado lugar, e quando perceberam que o inimigo estava no seu encalço novamente, o povo começou a reclamar. O povo que tinha acabado de sair glorificando: oh Deus tremendo, Deus maravilhoso, esse Deus é poderoso, Ele nos libertou, já começou a reclamar: que Deus é esse? Os cavaleiros estão vindo, nós não temos para onde correr. Para a direita seremos pegos, para a esquerda seremos pegos, à frente tem o mar, vamos morrer afogados. Que Deus é esse que liberta os seus filhos para deixar morrer aqui nesse lugar terrível? Era melhor morrer na escravidão. Olha só o que dizia o povo. E o povo dizia: Moisés, e agora? Moisés chegou e falou: Senhor, o que eu faço agora? Meu Deus. E Deus olhou para Moisés, que estava orando, e disse: por que clamas a mim? Aí você já para e pensa: pastor, mas se ele não clamasse a Deus, ia clamar para quem? Então como que Deus indaga: por que você está clamando a mim? Era porque Deus já tinha dado a ele autoridade e poder. E Deus disse assim: eu já não te dei autoridade e poder? Estenda o seu bordão sobre o mar, e o mar se abrirá. Às vezes as pessoas estão sofrendo, angustiadas, com muitas dificuldades e problemas, mas elas já têm muitas armas para poder vencer essa batalha. Entre elas está a oração, como a irmã acabou de testemunhar aqui. A oração, o jejum são armas que Deus te deu, o nome de Jesus, armas poderosas. E nós ficamos assim: ah Senhor, não aguento mais sofrer, oh meu Deus, o que eu faço agora? E eu fico imaginando Deus lá do céu olhando e dizendo: por que clamas a mim? Eu já não te dei poder e autoridade? Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Irmãos, você pode imaginar isso? As águas de um lado, de uma parede, parecia aquelas vitrine de shopping que tem água, só água, mas tem um vidro segurando, mas não tinha vidro nenhum. Água de um lado, água do outro. Eu fico imaginando o povo passando assustado. Não importa que alguns historiadores dizem que nessa época, naquele tempo, nessa época, determinada época do ano, as águas do mar ela baixava e dava para passar pelo mar. Então o povo passou, foi aí, Deus não abriu coisa nenhuma, diz algumas pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus dividiu o mar no meio, e se a Bíblia diz, eu creio. E o povo passou maravilhado, passando maravilhado. E que Deus é esse? Que Deus tremendo! Eu imagino o povo passando: oh glória, aleluia, lá vou eu, e o mar aberto, que coisa linda! Mas de repente, sempre tem um estraga prazer no meio dos outros, não tem? Alguém cutucou e falou assim: Moisés, oh Moisés, olha lá quem está vindo. E quem é que vinha? Os cavalos, os cavaleiros, o inimigo. Eles vieram ao encalço, e quando ele viu que o povo atravessava o mar, se o povo pode passar no meio do mar e não se afogar, nós também podemos. E começaram a entrar no meio do mar. Só que o mar estava aberto, porque Deus havia colocado as suas mãos e havia aberto o mar. Mas Deus havia aberto o mar para o seu povo, não para o inimigo do seu povo. Quando o pessoal chegou do outro lado, apressou o passo, assustado, alguns já gritando: nós vamos morrer. Porque tem crente que na hora da dificuldade, a primeira coisa que ele grita: cadê Deus? Eu vou morrer, por que Deus não olha para mim? Porque ele tem tantos porquê. Mas quando o povo chegou do outro lado, eles ficaram assustados, sem saber o que ia acontecer. Deus sustentava com as suas mãos, porque Deus tinha um compromisso com o povo. Mas quando o povo passou, Deus tirou as suas mãos, porque Ele não tem compromisso com o inimigo.
O que aconteceu? Diz a sua Bíblia que o mar fechou e os cavaleiros, os cavalos morreram afogados. Aí eu volto lá atrás naquela história dos historiadores, como as pessoas poderiam passar a pé e outros de cavalo não podiam passar. Que estranho é esse? De repente o mar subiu de uma vez? Não, é poder de Deus. Deus abriu o mar, Deus fechou o mar. Deus abre porta e Deus fecha a porta. A porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Mas o que aconteceu depois que o povo chegou do outro lado do mar e viu que o inimigo não podia alcançá-lo? Miriam pegou um tamborim, pegou lá um pandeiro, pegou lá um bangô, seja lá qual for o instrumento que eles tinham, e ela começou a tocar, e eles começaram a pular, e eles começaram a dançar, e eles começaram a festejar, e a música que eles cantavam, está lá em Êxodo, você pode ver, só dava glória a Deus, era música de adoração a Deus, era música de louvor a Deus, dizendo que Ele era tremendo, dizendo que Ele era maravilhoso, dizendo que Ele era grandioso. Mas de repente o povo começa a caminhar, não necessariamente nessa mesma ordem, mas lembrando de alguns fatos. De repente o povo que havia glorificado, porque foi liberto, mas começou a reclamar porque o inimigo vinha atrás. Aí começou a glorificar porque Deus abriu o mar, mas começou a reclamar porque o inimigo estava vindo, começou a reclamar porque Deus fechou o mar e tirou o inimigo. De repente começa a ter sede e faltava água. Deus fez sair água da rocha em pleno deserto, aí o povo começou a glorificar de novo. De repente o povo começa a reclamar que no Egito tinha pão. Começaram a lembrar, se recordar, diz a Bíblia, das coisas do passado, dos pepinos e melões do Egito, do pão do Egito, e começaram a dizer: nós vamos morrer aqui de fome. Deus enviou o maná, aí o povo começou a glorificar. Aí de repente o povo começou a reclamar, porque não tinha carne. Deus enviou as codornizes que caíam no arraial, Deus enviou carne, e o povo começou a glorificar. Aí o povo só reclamava, glorificava, vinha a luta, vinha o problema, o povo reclamava, vinha a vitória, eles glorificavam, vinha a luta, eles reclamavam, vinha a vitória, eles glorificavam. Ou seja, eles glorificavam, estava certo, mas o problema era que eles glorificavam na hora, no lugar e do lado errado, porque glorificar na hora da vitória, qualquer um faz, mas a vitória em Deus, você tem que glorificar quando estiver chorando. Você tem que glorificar quando estiver orando. Você tem que glorificar quando tudo estiver parecendo perdido, quando você olhar para todos os lados e não tiver saída, mas você glorifica, porque mesmo que você não enxergue uma saída, você sabe que lá no alto Deus está olhando para você, e Ele só está se preparando para abrir uma das portas entre as milhares que Ele tem, mesmo que você acredita que não tenha, como já diz aquele ditado popular, provérbio no meio do cristão: Deus abre porta até onde não há porta. Então confia nele, creia nele, que Ele vai fazer. Mas tem que glorificar antes da vitória, tem que glorificar durante a luta, e quando a bênção chegar, continua glorificando. Ou seja, glorificar a Deus em todo o tempo. Aí você cresce, você se torna melhor. Se não, são vitórias ocas. Tem muito crente que tem vitória oca, ele só glorifica quando recebe. E aquele povo não herdou a terra que Deus havia prometido, e muitos não herdarão a nova Jerusalém celestial, porque a vitória dele é oca. As pessoas, irmãos, têm uma dificuldade muito grande. O ser humano tem por natureza algo chamado ingratidão. A ingratidão é uma das coisas piores que um cristão, que um ser humano pode ter. Você talvez já comentou a respeito de alguém da sua família: poxa, que pessoa ingrata, ajudei tantas vezes essa pessoa, e o dia que eu precisei dela, ela não me ajudou. Muito ingrata. Pessoas que recebem, mas na hora de fazer sua parte ela não faz, ingrata. Mas relacionado a pessoas, nunca deixa o que nós sempre ensinamos: ajude quem você puder ajudar, mas nunca espere de volta que a pessoa ajude você. Não precisa, porque quando você precisar, clame ao Senhor Deus, e Ele vai usar aquela pessoa que você ajudou para te ajudar.
ou Ele vai levantar outra pessoa que você nem conhece para te ajudar. Eu não sei quem Ele vai usar, mas Ele vai usar alguém para te ajudar. E quando eu preciso da ajuda de Deus através de alguém, não me importa quem é a pessoa, o importante é que Deus levantou alguém para me abençoar. Quem espera no outro está sempre frustrado. Quem espera no outro só porque ajudou é frustrado, porque geralmente, não que seja uma regra, mas geralmente a pessoa fica frustrada porque ajudou alguém, a pessoa não ajudou, ele fica chateado. Algumas pessoas estão sofrendo e vão perdendo a bênção de Deus, e de uma forma geral o avivamento vai mudando de lugar, porque a pessoa só sabe pedir, não faz de forma correta, e ela recebe um monte de profetada sobre a vida dela, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas passa um certo tempo, das 30 coisas que ela tinha certeza, porque alguém disse, 27 não acontece, e ela fica frustrada. Porque o que acontece é que muitas pessoas não conseguem olhar para aquilo que Deus já fez, mas ele só olha para aquilo que Deus não fez ainda. Muitas pessoas não são agradecidas porque ela nem lembra das coisas que Deus fez. Ela sabe, mas nem lembra. Ela não fala, ela não conta. O salmista diz: louve ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, não se esqueça de nada que o Senhor fez. Quando nós olhamos para trás é para agradecer. Mas muitas pessoas não conseguem olhar, não conseguem agradecer. Eu tenho muitas coisas que eu quero, mas tem muitas coisas que eu já tenho. Mas o problema nosso é que nós esquecemos daquilo que nós temos para focar naquilo que nós queremos. E aí o diabo vem e fala assim: tá vendo, você não conseguiu, tá vendo, não veio ainda, tá vendo, não deu certo, tá vendo, não... O diabo fica trabalhando para ver você frustrado. O que o diabo quer é uma geração ingrata e frustrada, porque Deus não está fazendo o que ela quer. E nem sempre o que nós queremos é projeto ou vontade de Deus. Não podemos confundir vontade de Deus com livre-arbítrio. Às vezes fazemos o que nós queremos e falamos é vontade de Deus. E às vezes é só livre-arbítrio. Você está escolhendo porque você quer. Não necessariamente que seja a vontade de Deus. Mas precisamos agradecer a Deus. Olhar para trás é só para agradecer por aquilo que Ele fez. Aí eu quero que na sua célula terça-feira você faça uma lista. Se puder até leva, quando o líder falar, cadê a sua lista de gratidão? Se não, vai fazer na hora lá. Olha, eu agradeço a Deus, vai selecionar pelo menos umas 5 coisas que você elenca como mais importante e vai colocar de agradecimento a Deus. Pensando agora, se eu perguntasse para você 5 coisas que você tem para agradecer a Deus, o que será que você me diria? Se eu chegasse aí agora com o microfone e falasse, conta aqui, 5 coisas que você tem para agradecer a Deus. Tem gente que ia travar. Mas se eu falar 5 coisas que você está pedindo para Deus, é fácil, porque a pessoa pede muito, mas agradece pouco. Por isso lembra mais do que pede, do que tem para agradecer. Agradecimento é tão importante, que nós lemos na palavra de Deus que o povo teve uma vitória. Vamos entrar no detalhe, nem dá tempo. O povo teve uma vitória. Foi a última vez que nesse tempo, nessa caminhada aqui, os filisteus se levantaram contra esse arraial. Eles tiveram uma vitória tremenda de Deus. Aí Samuel pegou entre Mispa e Sem uma pedra, não era um pedregulho, era uma pedra grande, e colocou a pedra e deu nome para a pedra. Como chamava a pedra? Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ele colocou a pedra e falou para o povo: gente, até aqui o Senhor nos ajudou, graças a Deus. Ele colocou uma pedra e disse: para vocês não se esquecerem, até aqui nos ajudou o Senhor. E pela fé nós cantamos: e nos ajudará enquanto nós estivermos aqui. O Senhor nos ajudou e nos ajudará. Eu sei que tem muitas coisas que você espera em Deus, mas será que você pode bater o pé no chão
e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me sustentou o Senhor. Aquela pedra que ele colocou, irmãos, era para ser um marco, e ela se tornou um marco, sabe? Quando tem uma cidade, um obelisco, algo que mostra aquela cidade, você vê aquela imagem, sabe que cidade que é. Você vê o Cristo Redentor em Rio de Janeiro, você vê o Cristo Redentor menorzinho, Três Lagoas, você vê a Estátua da Liberdade, Estados Unidos, Ilha de Manhattan. Você vê a Torre Eiffel, você lembra do quê? Paris. O Big Ben. Agora uma bem difícil. Quando você vê a muralha da China, você lembra do quê? Marcos importantes. E ele colocou aquela pedra como um marco. Diz a Bíblia no versículo 13, no finalzinho: e nunca mais vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Era como se fosse um título de campeão. Eu vejo as pessoas discutindo futebol, e elas falam, contam os títulos do seu time. Meu time teve tantos campeonatos paulistas, tantos brasileiros, tantos libertadores, tanto mundial, e eles marcam, colocam e tem um marco, e é importante, é um marco. Eu costumo dizer que quem vive do passado é museu, para defender o Palmeiras, que o pessoal fala que não tem mundial, mas tem sim, em 1951. Aí, são marcos, pessoas lutaram para conquistar, é importante. O certificado da escola, da faculdade, de um curso que você fez importante, são marcos. A hora que você olha para ele, você lembra do curso que você fez, da faculdade que você fez, do que você passou para chegar até ali. São marcos de vitória, e nós precisamos termos esses marcos de conquista, registro de conquista da nossa vida, e falar dessas conquistas, e contar sobre essas conquistas. Seja ela simples, seja ela de uma forma importante, porque na verdade toda conquista ela é importante. Eu digo simples na questão abrangendo numa totalidade. Agradecer a Deus. Tem gente reclamando demais, porque quando chove cai umas goteiras na casa dele, mas ele não agradece a Deus porque ele já tem a casa própria e muitos ainda não conseguiram. Tem gente que sai chutando calçada, tudo, porque a moto furou o pneu. Ele se esquece que muitas pessoas não têm a moto. Ele reclama, irmãos, porque uma pomba veio voando e pá, no carro dele. Ele reclama porque a pomba jogou um míssil no carro dele. Pastor, mas você precisa ver o tamanho da pomba, parecia um boi. Mas e daí? Uma vez eu cheguei em casa e uma pomba tipo o tamanho de um dragão foi plá no vidro do meu carro. Cheguei em casa, minha irmã estava em casa, eu falei para ela assim: você acredita que uma pomba fez uma obra de arte no meu carro? Eu vou falar a verdade, nunca vi uma pomba desse tamanho não, mas graças a Deus que foi em cima do carro, poderia ter sido na minha cabeça. Ela falou assim: graças a Deus que ainda você tem carro e eu que nem carro tenho. Graças a Deus. Nós às vezes recebemos, mas nos esquecemos de agradecer, seja qual for a sua conquista. Agradeça a Deus. Quando for orar, tira um tempinho para agradecer. Deus, obrigado. Obrigado por quê, pai? Obrigado pela minha casa, nem que for alugada, mas você está pagando. Obrigado pela minha moradia. Obrigado pela compra do mês. Obrigado pela alimentação. Obrigado pelo irmão que vem aqui em casa fazer discipulado comigo. Obrigado pela minha cela, porque tem líderes trabalhando, preocupado e cuidando de mim. Obrigado, Senhor, pelo irmão que tem andado ao meu lado. Obrigado pela amizade que eu tenho. Obrigado pela igreja. Obrigado porque a minha igreja tem um pastor bonito. Obrigado, Senhor. É verdade, Karina. E principalmente,
Obrigado, Senhor, porque eu fui salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, nós seremos chamados. Vinde a mim, bendito do meu Pai, para o reino que eu te preparei. É motivo para agradecer por toda a eternidade. Se Deus não fizer mais nada na minha vida, tudo que Ele já fez é suficiente para eu adorá-lo para sempre. Então vamos aprender a agradecer. Coloca um marco de vitória. Escreva na sua geladeira, se precisar. Tem gente que a geladeira é tudo cheio de trecos e cacarecos. Coloca já aproveita, manda fazer um em minha lá, coloca uma lista de agradecimentos se precisar. Não deixa de agradecer a Deus. Ou então na sua caderneta, ore sempre, apresente a sua lista de pedidos, mas apresente a sua lista de gratidão. Agradeça a Deus pela conquista, por aquele dia que você foi lá registrar o seu imóvel, que você conseguiu comprar o seu carro. Talvez o seu carro é igual ao meu, pagando duras parcelas, mas graças a Deus estamos pagando. Às vezes você conseguiu, igual o Dário, o Renan, comprar à vista assim, ainda deu um trocado para o cara que estava vendendo. Glória a Deus. Amém, mas agradeça. Agradeça por tudo, por bênçãos, por o filho que nasceu, pelo milagre de Deus. Agradeça por estar vivo, agradeça por ter saúde. Oh, coisa maravilhosa é a gente poder ter saúde. E agradeça a Deus pelo presente especial que Ele te deu hoje, que se chama presente. Por isso que o nome é presente, porque é um presente. Você tem hoje o presente. Você pode escolher fazer e criar o seu futuro com a escolha no presente. O presente é vida, porque você está aqui presente. Se você estivesse ausente desse mundo, já não teria mais vida. Então agradeça a Deus. Aquela pedra que Ele colocou era um marco de vitória, mas também simbolizava um altar de gratidão a Deus. Todas as vezes que ele olhava para a pedra, quando passava por aquele lugar, o povo passava, e por muitos anos, foi aqui que nós conquistamos a vitória contra os filisteus, foi aqui que Deus expulsou os filisteus e nos deu vitória. Registra a sua bênção num diário e agradeça ao Senhor. Seja agradecido. E um dos significados talvez importantíssimo daquela pedra de ajuda, Ebenezer, ela servia como um trampolim. Sabe o que é um trampolim? A pessoa pula e com aquelas molas, alça ela mais longe, um trampolim de fé. Porque quando você é abençoado por Deus, glória a Deus por isso, mas quando você conta o seu testemunho para alguém, quando você fala daquilo que Deus fez para alguém, por isso faça como a irmã Eunides fez agora, faça na tua célula, faça com seu amigo pessoal, conte aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo. Quando você conta, fortalece mais no seu coração, você fica mais agradecido. Sabia, quando você fala de bênção, você fica mais abençoado? É igual aquela pessoa que está com raiva e só fala sobre aquilo, ela fica com mais raiva ainda. Tem gente que tem problema, ele fala do problema o dia inteiro, o problema aumenta. Tem gente que está com calor, ai meu Deus, ai que calor, eu vou morrer, meu Deus, que calor. Ele tem mais calor do que o outro que está do lado dele, ele está ainda fazendo exercício ainda no calor. Então quanto mais reclama, pior fica. E quanto mais conta a bênção, mais seu coração fica cheio de gratidão. Então comece a agradecer, irmão. Lavou a roupa, irmão, colocou no varal, estava quase seca, começou a chover. Em vez de falar assim, droga, minha roupa no varal, sujou tudo, que miséria. Agradeça a Deus, fala, Senhor, muito obrigado. Se precisar, vou lavar de novo, porque eu tenho saúde. O Senhor me deu uma máquina. Hoje em dia tem máquina que você coloca a roupa dentro, não precisa fazer mais nada. Ela lava, enxuga, seca e troca você. Já sai no corpo da pessoa. Olha só, as irmãs aí, que já é jovem há um tempo maior,
A gente, como eu, essa semana, ampliei a minha juventude. Eu sou jovem há mais tempo do que muitos jovens aqui. Jovem há mais tempo. Uma pessoa falou para mim assim essa semana: eu não quero ficar velho. Eu falei: e para que você vai ficar? Morre cedo. Mas eu não quero morrer cedo. Então me explica que você quer o quê? O ser humano é muito confuso, ele não sabe o que ele quer. Agradeça a Deus. Às vezes as coisas, irmãos, não saem do jeito que você quer, mas é só com você? Com esse irmão do seu lado também acontece, com o seu pastor também acontece. Se eu pudesse mudar muitas coisas. Às vezes acontece do jeito que a gente não quer. Às vezes acontece porque o inimigo encontra brecha. Às vezes acontece por causa de decisões erradas nossas. Às vezes acontece que Deus permite para nos ensinar algo. Acontece tantas coisas por tantas razões. Mas em tudo, graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, diz a epístola aos Tessalonicenses. Seja agradecido. Então conta as bênçãos, fale dos milagres e aumente a sua fé e a fé de outra pessoa. Quando você conta a bênção, não é só para você, é para outro, e Deus te abençoa para você abençoar outro, e através de você e do outro, o nome dele seja glorificado. Eu resolvi falar um pouco hoje sobre agradecimento, porque é uma coisa que eu acho muito importante. Eu procuro sempre agradecer a Deus. Muitas lutas que eu passo, eu fico olhando algumas pessoas, porque Deus, culpa minha, responsabilidade minha. Muitos problemas que eu enfrento, eu causei. E a misericórdia é tão grande que Ele mesmo me ajuda, mesmo quando eu causo. Mas tem gente que acha que o problema é porque Deus deixou. É porque o diabo mexeu. É porque quem vive a bênção, a dificuldade, nós decidimos a nossa vida. Ela é feita de escolhas, devemos fazer escolhas corretas. Às vezes não são tão corretas, aí nós pagamos o preço. Mas e aí, quem é culpado? Somos nós. Tem muita gente hoje cuidando da vida dos outros. Eu gosto de cuidar da minha, dá um trabalho. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, cuide da sua vida. Se você cuidar direito da sua vida se você cuidar direito da vida que Deus te deu, já vai dar um trabalho, você não vai ter nem tempo para cuidar da vida dos outros. Vamos aplaudir o Senhor e dizer graças a Deus.